quero começar aqui falando um pouco sobre justamente o tema principal, né, que é a cobertura da imprensa a respeito do voto impresso. Nessa semana que teve a votação na Câmara dos Deputados da PEC do voto impresso, que foi derrotada, né, por pouco, inclusive, mas todos os meios de comunicação brasileiros ou os meios de comunicação estrangeiros em língua portuguesa, né? A gente chegou a falar, inclusive, na semana passada aqui, né? Fizeram uma grande campanha, né, contra a ideia do voto impresso e em defesa da urna eletrônica, né? Todas as reportagens que você pode ler aí nos principais jornais na internet, ou nos jornais impressos, ou nas revistas, ou ouvindo no rádio e assistindo na TV, são dando a clara opinião aí da burguesia, né, de que o povo precisa acreditar que as urnas são invioláveis e as eleições são a coisa mais maravilhosa do mundo, enquanto que a ideia do voto impresso é absurda, justamente porque as eleições não precisam de voto impresso, que seria um retrocesso, e que as urnas são invioláveis, portanto não há necessidade de se imprimir o voto, o que, por outro lado, né, se imprimisse o voto, se fosse o voto impresso, haveria mais possibilidades de fraude. Tudo isso daí faz parte da campanha, né, que a burguesia está fazendo nessa luta que a burguesia tem contra o Bolsonaro, não para melhorar o país, logicamente, mas para colocar uma terceira via, né, um candidato da direita tradicional, que pode ser, por exemplo, o João Dória, no lugar do Bolsonaro nas eleições de 2022. E o Bolsonaro defende o voto impresso e, portanto, a burguesia, né, achando que caso o Bolsonaro vencesse, né, essa votação, ele poderia, nos locais onde ele governa com seus aliados, né, poder fraudar as eleições para que ele fosse beneficiado, enquanto o TSE está aí para fraudar as eleições para que a direita tradicional seja beneficiada, né? E a imprensa burguesa expressa, né, o posicionamento da burguesia e da direita tradicional, dos partidos tradicionais aí da burguesia. A imprensa, eu queria aqui introduzir a companheira Natália Araújo, que é jornalista, né, inclusive, e para a gente só discutir um pouquinho essa questão, né, de que nas faculdades de jornalismo, e a gente vê isso daí também durante o próprio trabalho da imprensa diário, né, fala-se muito na questão da imparcialidade, de que você tem que ouvir os dois lados, de que você precisa fazer reportagens equilibradas, né? Que só assim o leitor, ou ouvinte, ou telespectador vai poder fazer a sua própria interpretação da realidade, né? Sem que a imprensa, sem que o jornalista influencie na opinião do público. Só que o que a gente vê, né? Por exemplo, nesse caso da cobertura sobre o voto impresso contra a urna eletrônica, é a imprensa burguesa inteira falando que a urna eletrônica é boa e o voto impresso é ruim. Então, essa noção aí que a burguesia, né, o jornalismo burguês sempre tentou impor sobre a questão da imparcialidade, vai por água abaixo, né, Natália? Boa noite, seja bem-vinda ao programa novamente. Boa noite, Vasco. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente pela COTV, uma TV, uma imprensa do trabalhador para o trabalhador. Exatamente, Vasco. A ética, né? A gente tem aula de ética na faculdade de jornalismo, nós temos aula de ética, nós temos essa disciplina justamente para que a gente tenha consciência de que o jornalismo ele é uma função social, ele não está ali para vender os anúncios, ele é uma função social. O jornalismo é uma profissão antiga, né? De informar e de... Acho que o primeiro jornalista deve ter sido, sei lá, Moisés, não? Aquele que fez as tábuas.
E é para isso que nós estamos aí, nós temos que ser coerentes e éticos com aquilo que a gente se coloca, né, a informar, e a pessoa faz, sim, a opinião dela, constrói o debate dela a partir do que ela leu, percebeu do que informamos. Muitas pessoas usam isso de má fé, né? Com uma empresa burguesa, uma empresa que induz, que manipula, então aí fica complicado mesmo. Inclusive, hoje nós vamos trazer aí uns temas que a empresa pequena burguesa, que ela mais gosta de fazer é atacar o nosso partido nas posições democráticas possíveis, né? Assim, nós temos uma posição raiz, né? Democrática, né? A gente pega na raiz e eles não conseguem achar nenhuma artimanha, nenhuma crítica. Aí eles começam a ofender o nosso partido, porque não tem como debater o que a gente está alegando. A questão, e isso daí tem a ver, inclusive, com essa questão do voto impresso, né? Porque a gente defende o voto impresso por ser um direito democrático da população. A gente já falou aqui em outras vezes na Causa Operária TV, a esmagadora maioria dos países do mundo adota o voto impresso. Nos países em que nós defendemos, né, que são países onde foi realizada uma revolução, como é o caso de Cuba e da Coreia do Norte, por exemplo, o voto é totalmente impresso. E a esquerda defende, pelo menos da boca para fora, muitos desses países, como é o caso da Venezuela, da Rússia, de Cuba, né? Onde, por exemplo, em Cuba e na Rússia, o voto é totalmente impresso. Na Venezuela, o voto é eletrônico, ele emite um certificado impresso, que é a comprovante de votação ali, para o eleitor ver ali se saiu mesmo a pessoa que ele votou, conferir e deposita numa urna de papel. Então, na maioria dos países, o voto é impresso de alguma maneira, né? Isso daí é um direito democrático do cidadão para que a eleição seja melhor auditada, né? E outro direito democrático que nós defendemos, né, é o direito de liberdade de expressão, né? A imprensa utiliza a própria questão aí do voto, né? Da questão da urna eletrônica, para falar que quem é contra a urna eletrônica, quem denuncia as fraudes nas eleições, está espalhando fake news, né? Para condenar, inclusive, judicialmente essas pessoas. Uma parte da esquerda acha que isso daí vai atingir a extrema-direita, mas não, né? A extrema-direita, inclusive, é beneficiada quando a burguesia a apoia, como foi em 2018, pela fraude nas eleições, inclusive nas urnas. O Bolsonaro foi eleito por uma das maiores fraudes que já ocorreram na história das eleições no Brasil, né? Prenderam o Lula para eleger o Bolsonaro. E a esquerda hoje, né, com a desculpa de combater o Bolsonaro, diz que as eleições são a coisa mais maravilhosa e que não há fraude, sendo que ela própria foi fraudada para colocarem o próprio Bolsonaro em 2018. E outro caso, né, que isso daí que mostra também como a esquerda está dependente, está a reboque e não sai debaixo da saia da direita, né, do Estado, é o caso da prisão, né, do Roberto Jefferson, que foi decretada hoje pelo Alexandre de Moraes, em que, mais uma vez, né, como no início do ano, um político da direita bolsonarista serve aí de bode expiatório para a gente vai saber o que vai acontecer, né, depois da prisão do Roberto Jefferson. O Daniel Silveira já havia sido preso, né, no começo do ano por ordens do Alexandre de Moraes, e agora é o caso do Roberto Jefferson. Naquela época, a gente falou que era um absurdo, né, a prisão do bolsonarista, o Daniel Silveira, porque inclusive ilegal, né? Ele expressou uma opinião dele, e você não pode, no Brasil do golpe, né, falar um pio
sobre o STF, sobre o Judiciário, e o Alexandre de Moraes mandou prender ele. E agora, outro bolsonarista, né, o Roberto Jefferson, é preso, e mais uma vez, o que a esquerda não entende, né, é que uma posição democrática não é a defesa do Estado contra um cidadão, mesmo que esse cidadão seja de extrema direita. Uma posição democrática é uma posição do cidadão contra o Estado, uma defesa sempre do cidadão, independentemente da ideologia desse cidadão. Porque a esquerda, ela acha que o oprimido e o opressor, eles são oprimido e opressor por causa do que eles pensam, e não pelo que eles realmente fazem. Roberto Jefferson, ele é um vigarista, um vagabundo, um fascista, né? A gente sabe quem é esse facínora. Mas, num caso desse, ele está sendo atacado pelo Estado, que é a coisa mais, né, um Estado burguês dominado pelos golpistas, né, que é a coisa mais opressora que pode ter, mais do que um elemento fascista, como é o caso do Daniel Silveira, ou como é o caso do Roberto Jefferson, né, e aí a imprensa, né, como apoiou a prisão do Daniel Silveira, justamente porque a imprensa e o judiciário são extremamente aliados, apoia agora também, né, a prisão do Roberto Jefferson nessa luta, né, que a direita tradicional e a burguesia estão fazendo contra os bolsonaristas. Daí, obviamente, uma prisão política, né, porque o Roberto Jefferson, ele está nesse jogo, né, ele é um bolsonarista, um dos principais bolsonaristas atualmente, e o judiciário está todo junto com a burguesia e a imprensa burguesa, inclusive com a esquerda pequeno-burguesa, como é o caso da questão do voto, né, da urna eletrônica, a esquerda pequeno-burguesa inteira se aliando à imprensa capitalista e ao judiciário para falar que a urna eletrônica é inviolável, que as eleições são uma maravilha, e agora novamente ao lado do judiciário, né, nessa luta entre os setores da burguesia, da direita tradicional, contra o bolsonarismo, que visa exclusivamente as eleições de 2022. É uma luta para ver quem vai se eleger, se é o Bolsonaro ou se é o candidato da direita tradicional, e a esquerda não tem vez nisso daí. A esquerda tem o Lula, só que a direita não quer o Lula, né? Então todo esse jogo que a esquerda faz para defender a urna eletrônica, já que a direita está defendendo porque é contra o Bolsonaro, para defender a prisão do Roberto Jefferson, já que ele é bolsonarista e tudo mais, nada disso vai beneficiar a esquerda. Tudo isso daí vai beneficiar somente a direita tradicional, que foi quem deu o golpe, particularmente o PSDB. Né? A esquerda não tem nada a ganhar com isso. Mas aí, por estar tão dependente da burguesia, da direita, do judiciário, do Estado, ela vai sempre a reboque, né, da direita tradicional, e a sua imprensa, inclusive, faz a mesma coisa, né, porque a esquerda, embora os partidos de esquerda não tenham imprensa, né, existem organismos de comunicação que são da esquerda democrática, geralmente controlada por jornalistas profissionais, né, ou então mesmo pelos meios de comunicação sociais, né, pelas redes sociais, né, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, a esquerda acaba sempre vindo a público, sempre por um meio de comunicação, que é o que a gente analisa sempre aqui no nosso programa. E aí a esquerda caiu de novo, né, na laia da imprensa burguesa, da burguesia, e defendeu aí, indo atrás da Globo, do Estadão, etc., a prisão do Roberto Jefferson.